gente, eu acho assim, primeiro eu queria rapidamente fazer uma apresentação do Milton, eu sei que dispensa, a maioria conhece, mas o Milton Temer é um decano do PSOL, é fundador desse partido, é o decano da gente, da organização Fortalecer o PSOL, é um orgulho a gente ter o Milton. Milton foi um militar caçado em 64, era oficial da Marinha, isso para a gente é um orgulho, porque a gente tem alguém com a história na vida militar que ficou do lado do povo brasileiro, e para a gente a maior referência nesse debate da questão da Palestina. Dentro do pessoal, eu conheço vários estudiosos, mas eu acho que o Milton é o que mais agrega de conhecimento e acúmulo sobre essa história, que é muito triste, vergonhosa para a humanidade, em especial agora no século XXI, que a gente já imaginava que algo dessa magnitude não se repetisse. Mas isso tem uma história, como o Milton falou, isso tem história. Então, a gente vai abrir para o Milton vai falar uns 15 minutos. Quando o Milton encerrar, a gente vai abrir para as perguntas, eu vou ficar controlando pelo chat, né? Pergunta, intervenções de até 3 minutos. Essa aqui não será a primeira, nem a última. Será a primeira, mas não vai ser a última. Vamos ter mais espaços com o Milton, porque é fundamental que a gente compreenda esse processo. Como o Milton acabou de falar, a gente tem que sair armado daqui. Bom, camaradas, antes de tudo, eu quero agradecer a Socorro, nossa líder aqui no Rio de Janeiro, por essa convocação, porque quando ela me descreveu o grupo, que é um pessoal de trabalho, tem que ser 1 hora, porque no intervalo do trabalho, alguns tempos, eu realmente me senti tocado e comovido com essa participação, e com uma imensa alegria de poder estar discutindo, conhecendo e discutindo com vocês. Então, vamos direto ao tema para a gente poder argumentar no que der. A história da Palestina é uma história ligada, desde a sua origem, à luta entre o capital e o trabalho. Por que eu digo isso? Porque a história da Palestina começa com o lançamento de um livro feito, O Estado Judaico, de um judeu agnóstico austríaco, rico, que se compunha com a grande burguesia judaica da Europa, inteiramente integrada na Europa, e que começava a se chocar com um problema que surgia para ele sério a partir de algo que acontecia na Rússia czarista de então. Nós estamos falando da passagem do século XIX para o século XX, pouco antes da Revolução de 1905. O que era esse problema? É que o czar estava em confronto direto com a massa, porque é preciso ter claro isso. A luta da combatividade das massas na Rússia, embora não tivesse o nível de desenvolvimento, digamos, dentro do regime capitalista que tinha a Europa Ocidental, eles tinham, a história mostrou isso depois, comprovadamente uma combatividade imensa, no campo e na cidade. Embora uma classe operária pequena, mas no campo onde a luta era muito grande, contra a servidão, inclusive, que prevalecia. Então, o que acontecia? O czar estabeleceu pogroms. O que eram esses pogroms? Era uma espécie de coisa que os nazistas vieram a fazer depois, que era o cerco de comunidades, onde havia a grande rebeldia, e expulsava essas comunidades para a Europa Ocidental. Grande parte dessas comunidades, com revolucionários, era composta por populações judias. Eram judeus pobres que eram lançados na Europa Ocidental, o que levava para os judeus da Europa Ocidental, já integrados nas sociedades locais, levava para eles 2 problemas. Primeiro, era um período que a luta religiosa ainda tinha peso e havia um antissemitismo real. Vamos lembrar, o caso Dreyfus na França é dessa época. Aquele militar que acabou simplesmente condenado como traidor, na verdade que era judeu. E depois descobriu-se que ele era inocente. E isso foi uma das grandes marcas da luta, inclusive, pelo avanço que caracteriza a marca da sociedade francesa. Pois bem, tinha esse aspecto religioso e tinha um outro problema que era muito mais grave. Era o estabelecimento da luta de classes dentro da própria colônia judaica. Ou seja, esses revolucionários que vieram da Rússia não vieram para ficar pacificamente instalados nas sociedades capitalistas de então, nas sociedades burguesas. Vieram trazendo a sua consciência revolucionária. Por conta disso,
uma parte da sociedade judaica se organiza, assim, temos que criar um lugar para mandar essa gente, tirar esse pessoal daqui, dando a eles um sentimento de pertencimento, porque coincidia com isso. Vamos dar a eles um território. Então, o livro estabelecia a perspectiva de 3 destinos: Uganda, na África, Patagônia, na América do Sul, e Palestina, no Oriente Médio. A Palestina era uma das 3 alternativas. E começou-se, enfim, juntando com a questão religiosa, acabou prevalecendo, dentro daqueles parâmetros falso parâmetro de um povo sem terra para uma terra sem povo, o que era uma grande mentira, que a Palestina era superpovoada, com uma total vida integrada entre árabes e judeus, árabes muçulmanos, árabes cristãos, e judeus conviviam. Aliás, o que é uma marca. Se a gente voltar na história e lembrar da ocupação moura na Península Ibérica, a gente vai ver que grande parte da cultura avançada na Europa, universidade, hospital público, etc., começou com a ocupação moura. E o que marcava essa ocupação moura? Uma integração total entre as 3 comunidades monoteístas, judeus, cristãos e muçulmanos. Viviam em paz. Onde havia a prevalência muçulmana, não havia problema de rejeição judaica. Isso passou a ver quando a Isabel, a católica, derrotou os califas e estabeleceu o regime católico na Península Ibérica. Aí é que começa, inclusive, a Inquisição e a fogueira para queimar os hereges. E começa a ver também os cristãos novos, que eram os judeus que se convertiam. Pois bem, então esse movimento termina do Theodor Herzl, termina por estabelecer a Palestina como lugar para os judeus. Coincide isso com um interesse inglês em 2 caminhos, já nos anos 14 da Primeira Guerra Mundial. Coincide isso com o interesse inglês de trazer os Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial, do lado da Entente, do lado da frente, da aliança que combatia o Império Austro-Húngaro. Coincidiu o interesse nisso. Para isso, o que se julgou? O Theodor Herzl faz um acordo com o maior banqueiro inglês, que era judeu, o Rothschild, que passa a financiar o movimento. Para quê? Porque o Rothschild era o caminho de ligação também com não só o governo inglês, como do governo inglês com os judeus americanos, para fazer pressão no governo americano para entrar na guerra. E o que acontece nisso? Como é que isso é feito? Um dos chanceleres, um dos membros do governo inglês, Balfour, faz uma declaração de inteiro apoio do Império Britânico à instalação de um Estado judaico. Nessa sequência, nós temos também um outro episódio ainda nesse período histórico. É o que resulta no chamado Acordo Sykes-Picot. Sykes era um encarregado de negócios externos na Inglaterra, Picot na França, que, para fazer enfrentar o governo otomano, o Império Otomano, que era aliado dos alemães, propõe aos árabes lutarem por sua independência, porque o Império Otomano ocupava a Síria, o Iraque, o Líbano. Isso que os países árabes hoje constituíam naquela época o Império Otomano, inclusive com muito apoio interno dos árabes, porque era uma condição de vida razoável para eles. Bom, o Império Otomano, eu me lembro, meu pai, que emigrou nessa época para o Brasil, ele era tratado como turco. Aliás, a Socorro sabe bem disso. Eu sou tratado ainda hoje como turco. Por que isso? Porque os árabes que vinham para cá, eles vinham com o passaporte turco do Império Otomano. Então, para valorizar a independência e criar uma derrota para o Império Otomano, a Inglaterra e a França prometem aos árabes a independência após a Primeira Guerra Mundial, se eles se levantarem contra o Império Otomano. Eles se levantam realmente e lutam, e ao invés de ter a independência, eles são transformados em protetorado a partir da decisão da Liga das Nações, por conta enfim, Inglaterra, França, Estados Unidos, são transformados em protetorado, isso na Carta da Liga das Nações, estabelecendo que eram povos
naquele conceito de Ocidente como raça superior aos Orientes. Então, Inglaterra e França tinham a tarefa de ensinar democracia para esses povos que já tinham ensinado participação popular no poder lá atrás, antes da Isabel a Católica. Então, o que se estabelece? A forma de fazer, de manter esse protetorado de inteligência, é neste momento que se isola, se coloca os árabes numa situação defensiva com duas frentes de luta, tanto contra os ocupantes franceses e ingleses, quanto contra a invasão judaica que passou a se dar a partir daquela decisão do governo inglês a favor da instalação do Estado palestino naquela região. Então eram duas frentes de luta, porque o que vinha era bizarro, era uma coisa contraditória, onde nasce, inclusive, o conceito de sionista de esquerda. Porque os primeiros ocupantes, eles vêm com uma proposta de socializar o território. O Estado deles não era um Estado inicialmente religioso, era um Estado judaico, mas seria um Estado laico-socialista, o que criou ilusões no mundo até 1947. Por que eu digo isso? Quem vota na Assembleia da ONU a favor da criação do Estado de Israel são os Estados a União Soviética e os seus aliados. Quem forneceu as armas para os militantes judeus daquelas, aliás, de colunas terroristas, que bombardearam, dinamitaram um hotel onde ficavam os militares ingleses, ainda presentes naquela ocasião, antes de se retirarem. Então, isso, inclusive, faz com que a posição, inclusive, brasileira, olhada como coisa progressista, porque só teve contra si a posição dos governos árabes, que eram todos absolutamente reacionários, colonizados, não tinham por que ser defendidos. Então havia essa contradição. Não havia ainda o levante dos árabes nacionalistas que se afirmaram durante a Segunda Guerra Mundial. Não havia esse levante que veio dar em Nasser, que veio dar em Bashar el-Assad, pai do atual Hafez el-Assad. Então não havia esse movimento. Esse movimento começava a se formar. E se formava, inclusive, não com aquele espírito. Olha que coisa bizarra. Se forma tendo quando a Alemanha faz a guerra no norte da África, os nacionalistas árabes ficaram de fora. Os comunistas se aliaram com ingleses e franceses. Os nacionalistas não, porque olhavam ingleses e franceses da mesma maneira que os alemães. Isso é briga entre vocês que se matem todos. Tanto que sempre houve, não é à toa que Nasser e Hafez Assad tem muito a ver com a formação daquele grupo de não alinhados que depois veio a operar na ONU nos anos 50 com muita influência, que era constituído pela Iugoslávia do Tito, pela Índia do Nehru e os países árabes. Eles formavam o bloco de não alinhados, muito mais próximos do mundo socialista, é claro, do que contrários inteiramente ao imperialismo, mas, objetivamente, com posição autônoma e independente. Então, o que acontece? Instalado o Estado de Israel, e como é que ele se instala? Ele se instala de maneira bárbara. Para que começa ali o chamado êxodo, expulsão de palestinos. Existem aldeias que são destruídas para servirem de exemplo às restantes aldeias e começarem, é o que resulta no primeiro grande exílio de massa de palestinos, que veio a se compor, porque existe muito mais palestino no exterior do que dentro da Palestina. Começa aí com a chegada armada, com armas tchecoslovacas, que na época era um país socialista, contra os povos das aldeias, aterrorizando. Não é a primeira vez que matam civis. Já se mata civil na Palestina desde 1948. Não é agora. Então, ao longo dos anos, a causa palestina começa a ter suas nuances próprias. Por exemplo, os próprios palestinos se dividem. Existe a Organização da Libertação da Palestina, que se forma com Yasser Arafat na liderança, que tinha um programa marxista. Dentro dela estava, por exemplo, Jorge El-Kabash, que era um médico marxista, e era uma organização revolucionária.
Era por conta desse caráter inicial revolucionário da OLP que os Estados Unidos e Israel passam a financiar as irmandades muçulmanas que então estavam só no Egito para se afirmarem também dentro do território palestino, o que não era difícil, tendo em vista a maioria de muçulmanos, com financiamento para a política assistencial de molde a esvaziar o prestígio político crescente da OLP com suas intifadas. A irmandade, essas irmandades muçulmanas são a origem do Hamas. Só que ao longo da história, essas irmandades começaram a ser abaladas pela própria realidade. Enfim, o fato de desqualificar o OLP, fazer com que a OLP, inclusive, se esvaziasse ideologicamente, buscando composições, principalmente depois do fim da União Soviética. O exemplo maior é o Acordo de Oslo, feito por Arafat, bancado por Bill Clinton, feito por Menachem Begin do outro lado, o Acordo de Oslo, pelo qual os palestinos teriam direito a um Estado 3 anos depois, Estado próprio, 3 anos depois da assinatura do acordo. Só que eles passariam a ter imediatamente o papel de segurança daquele território. O que parecia ser uma benesse, na verdade, era uma jogada camuflada competentíssima do Estado de Israel, que terminou por dinamitar definitivamente o espírito de combate da OLP. Porque a OLP passou a tomar conta impedir as insurreições internas dentro do território palestino. E 3 anos depois, não houve Estado palestino nenhum, e a OLP continuou no papel repressivo como encarregada da segurança daquele território, aí junto já com o exército invadindo. Existem dentro da Cisjordânia mais de 500 postos de controle com militares israelenses. O que são esses postos de controle? Como se fosse assim entre os bairros, aqui no Rio de Janeiro, entre Copacabana e Ipanema, entre Copacabana e Botafogo, entre o Leme e Copacabana, postos militares, você para passar de um por outro, você não vai direto, você tem que passar por esses postos. Então você perde um dia, porque você tem uma família, é um de cada vez, inclusive uma criança, inclusive uma mulher grávida, e sendo humilhadas nessas revistas de um posto para outro. Então, dentro desse quadro, evidentemente, nós chegamos a criar, dentro do Hamas, uma contestação revolucionária que antes era da OLP. Enquanto a OLP marchava por uma conciliação com o regime de Israel. Vocês repararam que na crise atual não se ouviu falar em Mahmoud Abbas, que é o chefe da autoridade palestina. Ouviu-se mais falar de povos ao longo do mundo fazendo solidariedade do que próprios palestinos da Cisjordânia, da OLP. A autoridade palestina ficou calada. E isso deu a Hamas. Todas as forças progressistas entraram no Hamas. E o Hamas passou a ser não uma organização socialista, mas já não era mais aquela organização reacionária assistencial. Era uma organização de luta pela soberania nacional. Então, o Hamas é tratado como terrorista quando passa realmente a defender os interesses do povo palestino. Como foram tratados como terroristas os partigiani na Itália contra o nazismo, os maquis da França, como foram, durante a ocupação nazista, como foram tratados como terroristas os militantes da Frente Nacional de Libertação da Argélia, todas as grandes lutas, os resistentes internos, que depois viram heróis com a vitória, eles são tratados inicialmente como terroristas. E o Hamas é colocado na relação internacional de terror. Razão porque Israel encontra sua base legal para fazer o cerco que faz naquele território e dar às potências capitalistas o direito de considerarem somos solidários com Israel na defesa da sua existência, que é verdade, o Hamas é do rio ao mar. Da mesma maneira que Israel está fazendo agora. Porque eles não querem botar os judeus para fora. Eles querem um Estado único que ocupe todo aquele, seja um Estado laico, onde convivam árabes, judeus, islâmicos, cristãos, normalmente. Então nós estamos vivendo esse período agora, e o que está acontecendo? Quando ocorre o episódio de outubro, falta muito para acabar ainda? Falta 5 minutos. Então tá, vou terminar. Eu acho que dá para tu encerrar. A partir de outubro. O que ocorre em outubro? Outubro não houve uma invasão. Imagina que Gaza
armada quase com estilingues, vai fazer uma invasão de uma potência nuclear, que é uma das maiores potências nucleares do mundo hoje. Do mundo. Vai invadir uma potência nuclear, basta olhar os tanques. Aliás, em Gaza não tem tanque, não tem avião, não tem navio de guerra, porque não tem nem acesso ao mar, é inteiramente cercado. Mal entra alimento, imagina se vai entrar arma. Pois bem, o que o Hamas faz naquela ocasião é responder uma sequência de ataques. Se vocês tiverem saúde para entrar no Google e fizerem um levantamento, de janeiro a outubro, todos os meses, pelo menos tinha um ataque da aviação de Israel em Gaza. Qualquer que fosse o motivo. Ah, não, porque o Zé das Flores roubou uma manga no território aqui do lado e tal. O Hamas faz um ataque, não é um kibutz agrícola, porque não tem kibutz agrícola na fronteira de Gaza. Tem kibutz militar. Tanto que grande parte dos presos ali eram militares. E outra coisa, morreram 1.200. Morreram 1.200. Grande parte deles, isso foi noticiado, engraçado, não nos jornais brasileiros, nem nos jornais americanos. Foi noticiado nos jornais israelenses, no Haaretz. Grande parte dos 1.200 que foram mortos por fogo amigo. Porque era o pessoal na correria que a aviação de Israel estava atirando, porque eles... a forma deles reagir. Você lembra que eles estão sob acusação de desorganização na defesa e tal. Hamas ataca um kibutz militar. Todos os reféns, você vê os reféns que estão saindo, não sai ninguém esquálido, não sai ninguém espancado, não sai ninguém subnutrido. Ao contrário dos reféns palestinos. Reféns não, dos prisioneiros de guerra palestinos. O que o Hamas tem não é refém, é prisioneiro de guerra. Eles não dizem que a guerra é contra o Hamas? Então o Hamas tem prisioneiro, não tem refém. Mas a mídia cria a ideia de refém, porque refém dá a ideia não de combatente, mas de sequestrador. Para demonizar. O Hamas é demonizado, assim como a luta palestina. Porque a guerra de Israel não é contra o Hamas, é contra a Palestina. E o Hamas representa o setor armado de resistência à ocupação da Palestina. Então eles fazem todo esse quizudo. Agora, o que ocorre de concreto? Uma tragédia humana, sem dúvida. Uma tragédia humana, um genocídio declarado, assintoso, que teve um contraponto bastante positivo para a história da Palestina. Hoje, no mundo, quem está isolado, e por que aconteceu aquele ataque? É bom lembrar. O Hamas faz aquele ataque porque estávamos em véspera de um acordo da Arábia Saudita, dos Emirados e da Jordânia com Israel. Se esse acordo militar, comercial, sai, acaba a Palestina. Então, quando eles fazem aquele ataque, eles recolocam a Palestina na pauta da geopolítica. E esse ataque, quando eles colocam, é verdade que foi um massacre. Mas você não vê nas entrevistas nenhum palestino falando, criticando o Hamas, culpabilizando o Hamas. Você não vê. Embora Israel esteja jogando dinheiro pesado dentro da população palestina para formar milícias palestinas contra o Hamas. E não está tendo êxito. Não conseguem alcançar os reféns. O refém sai quando o Hamas solta. Então, objetivamente, nós estamos vivendo uma situação em que a situação política, o quadro político é extremamente favorável, o isolamento de Israel é crescente, cada vez menos se coloca a responsabilidade exclusivamente em Netanyahu. Ao contrário, hoje todo mundo já desmaneira, e Lampa-P principalmente, não é, o Netanyahu não é um raio de céu azul. Porque as tais colônias, os assentamentos que Israel colocou dentro do território da Palestina, que hoje são muitos territórios que servem como ocupação civil, eles foram colocados independentemente dos governos. O governo trabalhista colocou, o Shimon Peres é um bom filho da puta que eles usam, é como republicanos e democratas nos Estados Unidos. Termina sendo um partido único com metodologia distinta, ambos visando claramente o grande Israel, que já era cantado desde o tempo de Ben-Gurion e de Golda Meir, ambos do Partido Trabalhista. Eles já falavam em grande Israel. Então, concretamente, nós vivemos um período em que, pelo menos, se coloca, hoje, de maneira clara, os países em sequência. Agora é a Austrália, que também entra anunciando que vai declarar
apoio e reconhecimento do Estado palestino na Assembleia da ONU. Não é que se estabeleça, não é que vai ser estabelecido, mas Israel crescentemente começa a ser emparedado na sua definição clara de Estado xenófobo, racista, expansionista e colonialista. Começa a ficar claro isso. Então, o que se pode imaginar é que não pode cessar esta solidariedade, que no caso brasileiro tem que se dar principalmente com a pressão em cima do governo Lula, onde o presidente tem uma retórica radical de denúncia do genocídio, mas o Brasil, a principal empresa estatal brasileira, que é a Petrobras, onde o governo tem a maioria dos votos, tem 30% da sua exportação de petróleo para Israel. E o Brasil é classificado como o quarto maior fornecedor de petróleo para Israel, que é o petróleo que alimenta os tanques do genocídio que nós denunciamos pelo presidente. Então, nossa pressão hoje é para que haja um rompimento de relações diplomáticas, militares, de informação com esse Estado, porque é a forma de afirmar a solidariedade real, aliás, coisa que já foi feita por vários países da América Latina. É a nossa forma de afirmar a solidariedade ao povo palestino e a firmeza de posição numa luta contra o imperialismo americano. Fico por aqui. Espero não ter passado demais do tempo. Quero fazer uma pergunta, mas quero falar um pouquinho antes. Claro. Não, é isso. Você tem 3 minutos para fazer a pergunta e falar. O outro inscrito é o Vinícius Maciel. Então, vamos lá, Antônia, você é o primeiro. Primeiramente, saudar o Milton Temer, né? A presença dele aqui, a clareza, ele trouxe muita novidade, não é isso? Num breve tempo, ele dá um histórico do surgimento do Estado, da intervenção, né, da guerra, as origens da guerra atual. É que é uma guerra, não é isso? E queria fazer algumas observações antes de fazer a pergunta para ele. Primeiro, dizer que eu me sinto feliz e orgulhoso de perceber que aqui deve ter 5 pessoas de Juiz de Fora, não é isso, Socorro? Não é isso? São 5 pessoas, ô Temer, que, com exceção de mim, que tem 74 anos, são jovens com menos de 30 anos. São todos eles combativos, estudiosos, e a gente está, nesse sentido, aderindo, né, ao fortalecer o PSOL, devido a você, devido ao Glauber Braga, devido ao PSOL, devido à Erondina, não é isso? A gente deposita muita confiança, não é isso? E queria dizer o seguinte, muito importante você ter abordado essa questão do Hamas, certo? Porque o Lula, recentemente não, mesmo quando ele faz uma declaração forte como Israel, e como você diz, e não faz nada, ele cita o Hamas como um grupo terrorista. O Lula faz isso constantemente, mesmo quando ele faz um discurso radical contra Israel, um discurso que ele fez, radical, pressionado. Depois é compensação. Ele cita. O ataque de Israel não está sendo contra o Hamas. Ou seja, como se o Hamas fosse merecedor de um ataque de Israel. Não é isso? Queria dizer outra coisa também aqui importante, o seguinte, que o Boulos, na campanha de São Paulo, ao ser perguntado sobre essa questão, disse que não era candidato a prefeito de Tel Aviv, o que é lamentável. Eu acho lamentável a posição do Boulos, como é lamentável a posição do Lula, que continua com esse tratado com o serviço terrorista de Israel, não é isso? Com Mossad, fornecendo petróleo, parece que fornecendo arma, não é isso? Com discurso radical e, na prática, não fazendo nada. E o que você falou, nós temos que mobilizar. E a sua fala mobiliza. É isso o que eu teria a dizer, certo? E a pergunta que eu tenho de fazer é o seguinte, como você vê, nesse momento, o ataque de Israel ao Irã? Nesse contexto que você colocou. Primeira pergunta, Milton. Vamos fazer um bloco para você responder? Desliga aí teu som. Eu acho melhor que se junte umas 3 perguntas, depois já tá. Porque aí eu vou responder a todos. Beleza. Aí a gente ganha tempo. Ótimo.
Antônio, repete a tua pergunta. Está bem clara, está bem clara. Antônio, claro, então aliás, não precisa. Quero dizer que fico imensamente de ver a formulação de saída do Antônio do PT para entrar no PSOL numa posição bastante próxima da nossa. Foi um prazer imenso em te ouvir, Antônio. Muito bom. Agora é Vinícius, Maciel, depois Fernanda e depois Márcio. Vai lá, Vinícius. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Bem. Oi, gente, não estou conseguindo abrir a câmera aqui por algumas questões técnicas. Mas assim como o Dimba disse, eu queria saudar muito esse espaço aqui, importantíssimo, discutindo o tema mais importante do momento, né, já que existe um genocídio covarde em curso, que vitimiza principalmente mulheres velhas, crianças, pessoas em situação de maior fragilidade, né? E queria também saudar todos os camaradas aqui presentes, que estão aqui em solidariedade à causa palestina, saudar em particular o Milton Temer, que fez uma excelente, né, exposição a respeito da crise, da guerra que a gente vive hoje em dia. E eu tinha uma pergunta para o Milton, na verdade, que é se nesse contexto de crise, de guerra, de genocídio e de ascensão do fascismo em Israel, se nesse contexto a ideia de um Estado único, orientado pelo socialista, ainda seria possível. Ou se nesse contexto histórico que a gente vive, a solução dos dois Estados é a única viável. Porque às vezes me parece, e a impressão que eu tenho, que a única alternativa para a região é realmente uma Palestina, um país multicultural, multiétnico e socialista, né? Que garanta o bem-estar para todas as pessoas, independente de sua religião, que estão ali. O que implicaria necessariamente uma unidade, né, entre a classe trabalhadora da Palestina e de Israel, o que eu não sei se é possível, né, dada a atual situação política do Estado sionista. A minha pergunta é essa, Milton, e agradecer muito, não só sua luta junto ao povo palestino, mas sua luta no âmbito mais geral, né, em prol do socialismo, em prol de um partido com independência de classe e que defende efetivamente o que é interesse da classe trabalhadora. Então, novamente, queria saudar todos os camaradas aqui presentes, alguns eu não conheço, eu não sei se eu me apresentei, eu sou o Vinícius, sou de Juiz de Fora, um prazer conhecê-los, gente, abraço. Obrigada, Vinícius. Agora vai o Márcio e depois Fernanda. Todos me ouvem? Sim, ouvimos bem. Ok, então. Bom, me apresentando primeiro, né? Meu nome é Márcio, eu sou militante da Centralidade do Trabalho, né, aqui de Serra, Espírito Santo. Né, é um prazer estar aqui com vocês. E assim, uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Milton falou muito bem sobre a questão de pressionar o governo Lula, na questão não só no quesito das declarações, mas também de rompimento diplomático, político, econômico com o Estado ocupante, né? Só que tem também, não sei se é de conhecimento de todos, mas tem alguns governos estaduais que aqui no Brasil usam sistemas de espionagem israelense, como é o caso do sistema Pegasus, que é um sistema de espionagem que é utilizado inclusive pela Polícia Civil e Militar aqui do Espírito Santo, né, que foi comprado, inclusive, pelo atual governador do estado do PSB, que é o Renato Casagrande. Então a minha pergunta é o seguinte: será que basta só o governo Lula fazer esse tipo de declaração? Ou também os governos estaduais, em sua maioria, principalmente aqueles que usam sistemas de inteligência israelense, como é o caso do governo do estado do Espírito Santo? Então, essa é a pergunta que eu quero fazer aqui e deixo para o Milton responder. Um abraço, camaradas. Obrigada, Márcio. Socorro.
Eu estou achando que são tão importantes essas perguntas que valeria responder essas 3, se houver mais depois, porque são muito importantes. Porra! Não, responde essas 3, depois vem Fernanda. Não, eu começo pelo Antônio, a questão do Irã. A questão do Irã é mais do que a questão da Palestina. A questão do Irã é uma questão, porque o Irã está em vias de se transformar em potência nuclear. A questão do Irã é a questão do imperialismo no plano geral, onde Israel entra como braço do imperialismo, atuando pelo imperialismo como sua representação regional no Oriente Médio. Porque, geralmente, no que tem acontecido até agora, é Israel, principalmente com os democratas, é Israel que dava a pauta. A questão do Irã é uma pauta maior. E mostrou na forma enfim, com que se protegeu, se defendeu e terminou o confronto, ele é o grande vitorioso. Os projetos dele vão andar e hoje os Estados Unidos têm muito menor condição de fazer a interdição da pesquisa nuclear no Irã do que tinha antes. Porque está comprovado na prática. Ou bem os Estados Unidos entram na guerra, porque Israel sozinho não vai resolver a parada. Então, objetivamente, eu acho que houve um salto qualitativo nesse recuo de Israel do Irã. Tanto que ele passou a se concentrar na Síria, que é o território vizinho, onde existe um governo, hoje, um governo absolutamente reacionário, um governo colocado ali como para ser uma sucursal de Israel contra os demais, contra as forças progressistas da Síria e da região. É um governo inteiramente, aliás, se declarando aliado de Israel. Só que chegou um ponto que ele é tão instável politicamente, ele é tão um passado com o rabo tão preso de vinculação com aquele Estado Islâmico reacionário e pró-imperialista, que internamente começou o racha. Começou o racha deles com os drusos, pelo que Israel já teve que intervir ali. Então, é uma questão concreta. O que é regional da coisa do Irã, Antônio, é a questão do apoio ao Hezbollah e ao Hamas. Isso, evidentemente, foi uma coisa que Israel levou vantagem momentânea. Mas não liquidou a Hamas. Mas parece que criou para o Hezbollah problemas sérios que nós vamos ver nas próximas eleições do Líbano. O Vinícius, olha, isso que você, quem coloca a questão dos 2 estados. Rapaz, essa é uma discussão séria. Porque, concretamente, os 2 estados não há como, no contexto atual, não há como mantê-lo. Não há como, você não vai manter o Estado de Israel religioso reconhecendo um Estado laico palestino que é profundamente hostil a lógica do sionismo israelense. Ou se chega a uma aliança para fazer um Estado unitário, que é o que defendem as forças progressistas, um Estado unitário laico, ou vai ser muito difícil o estabelecimento. Agora, a pressão, isso está servindo de saída, porque o que está acontecendo? O problema da Palestina, para os governos da Europa, principalmente, não é um problema de solidariedade. Os governos da Europa, que representam os segmentos sociais representados pelos governos da Europa, que são as burguesias e o grande capital, todos eles, o da Inglaterra, embora seja o Partido Trabalhista, vamos lembrar que o Partido Trabalhista fez com que o Jeremy Corbyn, que era seu líder antes, saísse do partido, tal a carga que fizeram contra ele como antissemita, pela solidariedade que ele prestava à Palestina. O Jeremy Corbyn sai do partido porque não lhe dão a nominata para ser candidato, onde ele sempre foi, como no partido, na política, na eleição distrital, ele sempre foi candidato naquele distrito pelo Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista não deu nominata a ele. Ele saiu como independente e derrotou o candidato lançado pelo Partido Trabalhista. E agora está formando um novo partido e diariamente ele atacava o governo Starmer, que é Sir SR, porque ele, na verdade, devia estar na Câmara dos Lordes, está o caráter conservador dele, está o caráter sionista, está o caráter pró-imperialismo americano que ele representa. É absolutamente escandaloso. Ele é mais conservador do que alguns dos ministros conservadores que a Inglaterra já teve. Então, o que ocorre é o seguinte: Starmer, Macron, o recém-eleito na Alemanha,
eles são os representantes das direitas. As suas bases sociais não são solidárias com a Palestina, só que as bases sociais do mundo do trabalho se levantaram de uma tal forma que começou a haver um problema interior para cada um deles, de ordem moral. Ninguém mais pode negar, a partir de todas as denúncias que já foram feitas, que o que existe ali é um genocídio. Genocídio tão grave ou pior do que o cometido contra o próprio povo judeu. O povo judeu hoje está com a marca de responder aquilo. Então, as burguesias que na Segunda Guerra Mundial deram cobertura ao Holocausto, vamos ter claro, quem expulsa, quem manda os judeus franceses para o campo de concentração não foram tropas alemãs, foram tropas francesas da polícia de Vichy, de Pétain. Foram eles que fizeram aquele recolhimento no velódromo e depois mandaram para os campos de concentração os judeus franceses, onde eles foram liquidados. Então, essas burguesias têm um sentimento de culpa em relação a Israel que dava cobertura a elas para apoiar Israel contra os palestinos, que passava a ser o réu de um processo onde ele não tem nada a ver. Nunca houve palestino pedindo morte de israelense por conta de preconceito. Houve na briga, claro, na guerra estabelecida a partir do sionismo. Então, objetivamente, essa questão é muito difícil de resolver e não sei como se resolverá. Vem depois a questão colocada pelo Márcio, que também é da maior importância, a questão da diferença dos governos estaduais para o governo federal. Esses governos estaduais fizeram esses acordos? Não, a grande parte dos acordos feitos com Israel foram feitos quando Jacques Wagner, sionista, líder do governo petista no Congresso, no Senado, eu fui ministro da Defesa. Então, não é só o governo do Espírito Santo que tem esse sistema. Se não me engano, o PT, do governo petista da Bahia, também tem. A Polícia Militar da Bahia também tem acordo com Israel. Ali do lado do Espírito Santo. Então, o rompimento de relações no plano federal constrange esses estados. Se há um rompimento de relações, não há mais como unidade da federação rompida, isoladamente faça acordo, a não ser que pregue separatismo. Então é fundamental lutar, o que não impede de fazer a denúncia no Espírito Santo, na Bahia ou em São Paulo, dos acordos locais que são feitos. Mas a luta fundamental é fazer com que o Brasil rompa esses acordos militares, rompa esses acordos comerciais, rompa esse acordo diplomático. Então, não existe incompatibilidade entre as duas lutas, embora as duas lutas devam existir. Não sei se respondi ao que me falou, mas foram temas tão importantes que mereciam uma outra conferência. Teremos outra, mais detalhada. Agora é Fernanda Toro. Não, se não estiverem satisfeitos, eu admito o contraponto. Eu vou. Satisfeito. É da Fernanda. Obrigada pela roda hoje, pela conversa. Foi bastante informação, então eu tentei ir anotando aqui as coisas. Eu tenho duas dúvidas, assim, em relação a hoje, né? Parece que o Netanyahu não vai voltar, né? Não vai ser reeleito. E aí eu queria perguntar qual parece ser o quadro hoje político, porque não quer dizer que isso seja uma coisa boa também, né? Qual é o quadro político, quais são as forças também da esquerda em Israel, enfim. Outra pergunta que eu queria fazer em relação aos países muçulmanos, aos países árabes, assim, Emirados Árabes, por exemplo, Arábia Saudita não tem manifestado apoio e nem rompido com o Estado de Israel formalmente, assim. Mas como o próprio Milton disse, é um Estado muito instável e que começa a forçar fronteiras até com vizinhos, assim, né? Parece que existe uma característica do fascismo de tentar se expandir territorialmente de forma imperialista
que me parece que eles vão começar a incomodar e se existe a possibilidade de talvez esse quadro mudar e eles incomodarem tanto os vizinhos que os países árabes vão começar a ter que se meter ali e intervir, talvez, e esse quadro mudar para eles, assim. Essas são minhas perguntas. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Vamos lá, Milton. Vamos deixar essa é a última, né? A gente vai ter que marcar outros dias, porque Não, mas, todo mundo ficou ansioso. Vai lá, Milton. Eu tenho mais uma pergunta. São minhas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer de novo. O nível das perguntas mostra como faltou eu falar de coisas. Perguntas importantíssimas. Essa da Fernandinha também é muito interessante. Então, eu estou vendo que o pessoal está ligado, está acompanhando esse núcleo que se mantenha junto, que se mantenha debatendo entre vocês, mesmo que não haja alguém palestrando, vocês têm um nível mostrado por essas perguntas, pelas observações que fizeram, que é eu faço esse debate toda hora, então eu estou à vontade para dizer, estou encantado, satisfeito demais de estar participando com vocês. Fernandinha, a tua pergunta é fulcral. Uma sugestão, Milton, uma sugestão. A pergunta do Vinícius foi muito bem respondida, mas a questão central dela, você falou pouco, se é possível um Estado, 2 Estados ou um Estado só, e a questão da luta socialista nesse momento. Ah, tá. Eu acho que está muito recuado isso, viu, Vini? Porque o caráter de fazer a revolução, porque nós estamos vivendo um contexto global onde a discussão sobre o socialismo não é exatamente paradigma de imediato. A luta contra o fascismo está se manifestando, ou seja, no Brasil principalmente, é o que eu digo. A melhor forma de lutar contra o fascismo é fazer a denúncia do regime capitalista, mas ter claro que nós temos que fazer reformas estruturais dentro dele ainda, aliás, na concepção leniniana, de que o socialismo que se vier construir, ele será construído sobre os tijolos das ruínas do capitalismo. Então, não vamos esquecer que nós temos que mexer muita coisa internamente para criar as condições de levantar a sociedade para o salto qualitativo da luta econômica para a luta político-social. Porque a luta econômica é uma que se mantém nos limites da ordem. Nós temos que ir até o limite da ordem, mas aí é o problema de Lula, na minha opinião, que opera como sindicalista e não como estadista de esquerda. Ele vai até o limite como ele era sindicalista. O próprio André Singer definiu isso num livro que é muito importante, Os Sentidos do Lulismo. Ele foi o porta-voz do primeiro governo Lula e continua lulista até hoje. E ele diz de maneira clara, o que nós fizemos foi um pacto conservador de alta intensidade compensado com reformismo fraco. O reformismo fraco foi a maneira elegante dele dizer com as políticas assistenciais conjunturais, que várias delas foram bastante danificadas logo a seguir no governo de Bolsonaro, porque não eram estruturais. Então, objetivamente, nós temos que fazer lutas estruturais que garantam, por exemplo, que a compensação por esse amor atual do governo petista com o ajuste fiscal, por via o arcabouço, não possa resultar, na medida em que nós não tocamos naquilo que pagamos de juros de serviço, para o renquismo parasitário que faz lucros em cima dos títulos da dívida pública brasileira, nós não podemos compensar isso reduzindo, flexibilizando o piso daquilo que tem que ser destinado constitucionalmente para a saúde pública e para a educação pública. Nós não podemos permitir que se desvincule da política de salário mínimo a questão dos aposentados. E tudo isso está em questão agora. O governo já está aceitando discutir com o Trump a entrega de terras raras. Isso é uma questão estratégica. É como se a Petrobras não pudesse ter sido implantada porque não houvesse a luta. Nós temos que ter uma luta pelas terras raras, como monopólio nosso, porque tudo que está embaixo da terra é do Estado, tudo embaixo da terra é do Estado. Só pode ser mexido por concessão de direito público. Nós não podemos permitir isso. E, no entanto, está acontecendo. Então, objetivamente, a luta pelo socialismo, eu tenho todo dia. A luta de classe está no eixo. Eu sou
a minha postura anti-identitária, que, aliás, assola grande parte do PSOL hoje, grande parte do PSOL, lamentavelmente, não esse grupo do Fortalecer, esse grupo do Glauber, esse grupo nosso que nós estamos, mas uma parte majoritária, lamentavelmente, ali entre a Revolução Solidária e a Primavera, objetivamente opera nessa lógica de acomodação dentro da conciliação. E eu luto contra isso de maneira muito radical. A luta de classe não pode ser jogada para escanteio. E eu me lembro de discussões que eu tive com o ex-solista Jean Willis, em que ele dizia: trabalhador também bate mulher. Eu não tenho que fazer luta pelo trabalhador, eu tenho que fazer luta pelos direitos civis. A luta pelos direitos civis só, sem vinculá-la à luta pelos direitos sociais, é a forma de fazer a política que os democratas fazem nos Estados Unidos, que, aliás, é a lógica que prevalece para grande parte da esquerda no Brasil. Então, objetivamente, eu acho que é importante colocar essa questão do socialismo, se houver condições, que, aliás, já houve. Eu já disse lá atrás, a OLP, originalmente, era uma organização revolucionária, com um programa marxista na sua luta de soberania nacional. Mas voltando, tá bom, Márcio? Eu posso voltar para a Fernanda? Bom, vou voltar para a Fernanda. Pode, volta para a Fernanda. Foi Antônio que quis você Antônia, desse... pois é. Volta Foi Antônio. Para a gente encerrar. Então, Antônia, olha só, os países árabes, isso que você levanta é importante, porque está naquilo que eu falei. O 7 de outubro aconteceu muito por conta do acordo que estava sendo fechado. Hoje já está acontecendo uma coisa diferente. A Arábia Saudita, que é a mais reacionária de todas as monarquias árabes, não, é igual a da Jordânia, é tudo uma mesma porcaria. A Arábia Saudita, Emirados, tirando o Iêmen, Egito, tudo isso só não está com Israel porque houve episódio. E mais que isso, eles que estavam em vias de fazer o acordo, eles dizem que só retomam conversas com Israel quando Israel aceitar o Estado palestino. Você se deu conta da importância disso? Quer dizer, é tão importante o que foi feito pelo Hamas que esses estados todos eles são vinculados, nenhum deles. Agora que começou, porque a China entrou pesado, restabeleceu as relações da Arábia Saudita com o Irã, que eram rompidas. O Irã não é um país árabe, a Pérsia é outra coisa. Mas ele é, do contexto do Oriente Médio, ali faz parte daquele contexto. Então, objetivamente, a gente sente uma coisa. É tão séria a crise da Palestina, é tão importante a luta empreendida sob a vanguarda do Hamas, que o Netanyahu, inclusive, ele está tendo problema para se reeleger, não porque a esquerda de Israel seja forte, não, ela se diluiu, ela se desintegrou. Muita gente da esquerda se exilou, saiu, porque estava sendo perseguido internamente. Então, muita gente saiu. Então, a esquerda é frágil. O que há é uma tentativa de tirar um Netanyahu para mudar a simbologia, o que para mim também me deixa muito cético, que o problema lá é um problema de... Haja vista que 82% da população, segundo as pesquisas, apoiaram a ação militar na Palestina. 82% da população de Israel. Então já é uma questão de Estado. Aliás, essa questão de Estado também vale para a Palestina, que o Abbas já está com o mandato dele vencido há quase uma década. E não se deixa, ninguém fala em eleição na Palestina. Sabe por quê? Se fizer eleição na Cisjordânia, o Hamas ganha. Olha aí que quadro. Então, nesse quadro, é o que eu digo. Aí eu volto para a questão dos dois estados ou um só. É, ao mesmo tempo, positivo, mas, ao mesmo tempo, obstáculo para a ideia de dois estados. Entendeu? Se concretizar. Vai ser a solução que vai ser dada. Mas eu não sei como é que se implanta esses dois estados. É muito mais difícil do que os dois estados, é fazer um estado só, que seria o mais justo, laico, democrático, em que todos os cidadãos tivessem direitos iguais, o que não ocorre hoje. Porque os árabes, dentro de Israel, o árabe que nasceu em Israel, é israelense, nacionalidade, ele é tratado de forma subalterna ao israelense judeu. Ele tem uma situação de cidadania subalterna. Então, o quadro é muito complexo ali, e eu entendo que houve muitos avanços, mas ainda há muitos obstáculos a vencer. E não vamos nos iludir.
essa questão de Israel temos que estar atentos, porque existe uma questão de Estado que se sobrepõe à questão do governo Netanyahu em si. Eu acho que ficamos por aqui, então. Sim, Milton, queria agradecer a todos vocês, nesse horário apertadíssimo, mas aí eu senti que a gente vai ter que fazer outros assim, né? Você vê que aqui tem participação do Rio, tem participação do Espírito Santo, de Minas, eu fiquei encantada que até o Espírito Santo está. Eu acho que não dá para a gente deixar de fazer esse debate, aprofundar. O Milton deu também uma fala na questão da conjuntura nacional. Acho que a gente vai ter que organizar uma outra forma também de estar se reunindo e discutindo isso, ainda que seja virtualmente. E aí, para finalizar mesmo, eu acho que é importante dizer uma coisa assim para vocês. A questão da luta, né, em defesa do povo palestino, em defesa do que restou ali, pelo menos, da faixa de Gaza, tem a ver com uma movimentação do capital nacional, internacional e nacional também. Eles precisam ser derrotados. Israel precisa ser derrotado, porque a gente também derrota aqui, derrota nos Estados Unidos, derrota onde tem fascista, onde tem sionista, onde tem esse povo, a gente acaba derrotando. Por isso que estar conversando, dialogando todo dia com todos vocês é fundamental. O Milton vai falar para a gente encerrar e queria agradecer mais uma vez. Não, vai gente, lá, já são 2 horas exatas. Eu queria, mais que tudo, agradecer a vocês. Vocês me propiciaram, porque cada vez que a gente faz uma palestra dessa, e eu sou muito requisitado, mas eu não sei se vocês sabem, nessa questão do antissemitismo, eu tenho uma coisa pessoal. Eu fui condenado por um ataque que me foi feito judicialmente via a vereadora Tereza Berger, pela Federação Jairita aqui, em função daquele genocídio de 2014, que não é o primeiro. Lembra? Quando houve lá atrás ataque de escola, ataque de hospital, ataque de jardim de infância? Por conta das denúncias que eu vi naquela ocasião, por conta da forma como isso repercutiu no Facebook, a Federação Israelita fez um processo contra mim, pelo qual eu terminei, em primeira instância, condenado a 2 anos, 2 meses e 20 dias de prisão, mais 200 dias de multa, cada dia valendo um salário mínimo. Eu ganhei a absolvição na segunda e na terceira instância. Então, isso, para mim, é uma questão pessoal, da qual eu tenho muito orgulho de fazer essa campanha, me ver entre os combatentes dessa campanha, e quero dizer que vocês me propiciaram hoje aqui, pelas perguntas feitas, pela intervenção, pela atenção, me propiciaram algo que me emociona, que eu saí daqui, eu saí fortalecido desse debate com vocês. Antônio, com a história dele, que é mais próximo da minha geração, ou a Fernandinha, com a pergunta dela lá atrás, no meio pelo Márcio, pelo Vinícius, vocês me colocaram, eu quero dizer assim, sentindo que existe vida no planeta, existe luz, existe razão, existe combatividade. Eu acredito nesse povo, eu acredito em vocês. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Valeu. Orgulho militar com você. Sexta-feira nós estamos juntos lá no Glauber. Aliás, eu vou estar desde cedo na rua, mas sexta estamos no debate de conjuntura. Beleza, gente, muito obrigada. Queria encerrar, agradecer o Vitor, que fez o card, tá gravando, fez o Meet, um fofo. Ai, que ajuda, que ajuda. Essa integração é muito boa. Fernandinha está aqui, a Fernandinha Torre, a outra Fernandinha que trabalhou a noite toda. O Márcio eu não conheço, mas é um prazer estar aqui. A Lise entrou também. Super alegre. Quero me despedir de vocês e agradecer muito. Um beijo. Até a próxima.